Eu acho que fazer planos não deveria estar mais na mente do ser humano, porque não dá para se fazer mais nada disso. E para o Brasil, assim, no geral, você olhando a situação geral? Péssima, péssima, péssima mesmo, muito ruim. O brasileiro está passando por muita dificuldade que acho que desde a época do Sarney não passou. E nem passava tudo isso, né? A inflação era alta, mas era uma coisa... A gente ganhava, a inflação subia, mas a gente ganhava. Agora a situação está muito difícil. Nós descemos um patamar muito baixo e o nosso poder de comprar diminuiu muito, principalmente da alimentação, né? É um absurdo, uma barbaridade o que está acontecendo nos mercados. E já era difícil. E agora tá, às vezes até deixamos de lado muitas coisas. Eu acho que os jovens deveriam ir às ruas, lutar, cobrar, né, desses políticos e de todos, fazer mesmo uma revolução. Se não fizer, não na época do Collor não fizeram e não conseguiram tirar o Collor, não conseguiram fazer, não foram para a rua. Por quê? Porque a maioria foi classe alta que foi, né? Mas o pobre de classe baixa, média, esse pobre que tem que correr atrás dessas coisas, porque é eles mesmos que precisam. O rico já tem. Então você sabe o que é o pobre. Então você vem de lá, você sabe. Porque eu falo para todo mundo, nós aqui, nós vivemos dois mundos. Que eu falo de Jabaquara para lá e Jabaquara para cá. O Jabaquara para cá, o que é? É playboy. Jabaquara para lá, o que é? É o pobre. Você entendeu? Então, isso que o político tem que ver. Na hora que ele vir aqui, fala isso aqui, levar ele lá. Para ele ver o que é o pobre. O que o pobre faz. Vive, como é que não vive, né? Não é só... É difícil. Vai fazer o quê, né? Você acha que o povo tinha que se unir mais para lutar contra isso? Ah, tinha. Isso é fundamental. Todos nós temos que se unir cada vez mais, eu vou falar a verdade para você. Não é só um, é todos. Entendeu? É que nem o pessoal fala assim, vamos fazer uma paralisação, né? Você pode ver que uns faz, outros não. Entendeu? Falta união. É, não é? Não falta união pro povo? Porque enquanto tiver o povo não unido, a política, filho, predomina. É roubando um em cima do outro, roubando e... Só na hora do voto, né? Uhum. Na hora do voto, você dá uma olhada aqui, ó. E no quanto... Pega mais um desse aqui. Tem mais quantos vazios? Tem mais esse, mais um maior. Pega lá. Mais um. É. Porque assim, o pobre, mesmo aqui mesmo, quando tem época de política, tá bom mesmo? Época de política, vem um monte de deputado, prefeito, vereador, tudo aqui. Acabou a política, você não vê um. Você procura, cadê um? Entendeu? Mesmo nós aqui na feira mesmo, que nós trabalhamos na feira, a gente
Vem muita gente aqui, na época de política, fala pra mim, o que vocês precisam? Nós falamos, nós precisamos de banheiro químico e precisamos de segurança. Aqui, tô dando só o exemplo de nós, comerciantes pequenos de feira, né? Mas mostra melhor, assim, faz favor. Aí nós precisamos de banheiro químico e nós... Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora você dá uma olhada, se tem um banheiro químico na feira, se você tá rodando aí, você viu um guarda metropolitano, não sei o que tá na praça. Lutas de classe estão cada vez mais acentuadas, elas estão cada vez mais intensas, elas não estão visíveis à superfície da sociedade. Mas embaixo desse gramado que parece muito sólido, a velha topeira da revolução está trabalhando. De repente aqui, ela põe a cabeça de fora. Então, a gente não pode ficar parado nesse momento, a gente não pode achar que vai tudo ser resolvido fácil, tá? Parece um passo de mágica. Então nós vamos ter uma eleição, vai eleger alguém que há 10 anos atrás, numa situação totalmente diferente, num planeta totalmente diferente, economicamente totalmente diferente, fez o mínimo, que foi garantir que as pessoas tivessem o que comer, não fez nada mais que isso. Ele vai voltar 10 anos depois e vai resolver os problemas. Então em janeiro nós vamos estar todo mundo comendo bem, todo mundo morando bem. Essa ilusão vai acabar em pouco tempo. Assim como as pessoas que votaram, né, no Bolsonaro, acabou a ilusão delas em pouco tempo, as pessoas que estão aí achando que o Lula vai resolver tudo, a ilusão delas vai acabar em pouco tempo. Né? E o que a gente tem que fazer? É para onde a gente vai direcionar essas pessoas quando a ilusão acabar? Bullshit. Tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha o sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga para... Presta atenção, pessoal. Quanto tu acha que vale a vaga para o Supremo? Boa tarde, pessoal, primeiramente, né, mano? Boa tarde pra vocês. Meu nome é Wellington, sou artista plástico, entendeu? Trabalho no Condomínio Conjunto Nacional. Sou uma das pessoas fundamentais que fizeram aquela obra lá que muitos vê lá de Miguel Cervantes, Don Quixote de La Mancha. Eu fui uma das peças principais que fez o cavalo Rocinante. Eu que fui buscar os materiais recicláveis dentro de cooperativas e entrava com os materiais dentro do metrô. Fui constrangido, discriminado, mas não fui derrotado. Ergui minha cabeça, segui em frente. Aí hoje está ali, ó, aquela obra de 16 anos, dá o nome de duas pessoas que são fundamentais, sim, mas eu fiquei indignado, sabe do quê? De não estar meu nome lá. Por quê? Porque eu sou negro, eu sou morador de rua, meu nome tem que estar lá, porque eu fui no lixo e peguei aquele material. Eu tô pedindo para me dar dinheiro, não preciso de dinheiro para viver, eu preciso de igualdade, porque o nome dele está lá e o meu, que busquei o material, não está. Entendeu? Não é fácil a nossa vida, nós tem que ser, nós é mais que um super-herói. Estamos na rua, não é guerreiro. E ainda mais eu trabalho com material reciclado, tem um carro nosso ali, entendeu? Que é um amigo meu, que ele dirige, eu vou buscando os materiais recicláveis à noite, pra gente fazer sustento, eu vou ficar aí se acomodando e esticando a mão. Certo? Sou guerreiro, tem que ser forte. Ainda, olha só o que fizeram. Deixei minha cachorra aqui, fui reciclar.
Estuparam minha cachorra, cara. Você acredita? Ela tá com a parte íntima toda sangrando, mano. Zoaram minha cachorra aqui, ó. Estuparam minha cachorra, mano. Cheguei do serviço, minha cachorra tá toda ensanguentada ali, cara. Tudo isso daí, ó. É sério, mano. É sério. Ainda pedi socorro. Ninguém me deu socorro. Só uma pessoa que tá com manifestando deram socorro. Tá lá, pode olhar pra vocês verem lá. Ela tá toda ensanguentada, mano. Só que eu consegui arrumar o dipirona e o anti-inflamatório. É o que eu posso fazer, porque eu sou pobre. Se eu tivesse um dinheiro, rapidamente eu levava ela na veterinária. Eu dava tudo de mim por ela. Sempre deve estar 10 anos comigo. Aí teve um animal, um cachorro, um animal, mano. Nem animal não é, mano. Um desumano. Faz isso daí com a minha cachorra, cara. Ó, mano, entendeu? Mas eu sou forte. Eu vou vencer, mano. Passando tudo isso daí, eu vou vencer, eu sou forte. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Todo dinheiro que eu gasto volta pra mim, multiplicado, e é sempre assim. A ordem que eu tô te dando, uma ordem, Bolsonaro. Na hora que você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo. Gestão é simples. Faça o simples. E gestão é gente e processo, processo e gente, gente e processo. Atrás ou na frente? Coloca R$50 de álcool pra mim, por favor. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. The European Union and NATO have worked in close complementarity, and this crisis will bring us even closer together. It is our shared duty to stand up to the gravest act of aggression on European soil since decades. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 The world cannot see another Hiroshima. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. This is the map that the Israeli Prime Minister raised here in the United Nations. This is the map from the podium of the General Assembly, erasing the nation of Palestine and the Palestinian people. Israel from the river to the sea. Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. O mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado.
Se der uma merda lá na Rússia, lá, os Estados Unidos atacar, é a Terceira Guerra Mundial, eu quero ver só. E o Brasil, como que vai ficar numa dessa? Como é que você acha que vai ficar o Brasil? Nós ia pra cima dos caras de panela, né? Que armamento não tem. Bandido tem mais armamento que tudo. Então não tem como, né? Não sei se os bandidos ajudar também. Imagina se chegasse aqui no Brasil, o tanto de gente que ia morrer. Isso daí, igual eu falo, eu já fui evangélica e tudo, eu acredito em Deus. Muita gente fala, os outros falam que Deus tá voltando, é mentira. Eu acredito que é verdade. Muita gente não vai pra igreja, não procura Deus, você vê que as coisas tá caro, você só vê os próprios vereadores, esses caras aí falam que vai melhorar. Pra mim não tô vendo melhora nenhuma. A gente trabalha domingo a domingo, tem pessoa que fala que vai aumentar o salário, não aumenta. Mas eu acho um egoísmo, né? Porque eu acho que Deus deu terra para todo mundo, certo? Não pôs cerca nem muro. Agora as pessoas ficam brigando entre si por uma terra, um país, sabe? Chega de tanta guerra, né? O pessoal já sofre, humilhado pelos políticos. Nós aqui no Brasil, voltando pro Brasil, a gente já é humilhado, porque a gente vive das migalhas aqui, né? Os políticos comem a carne e a gente chupa o osso. Quando todo mundo se une e vai pra rua, aí possa surgir algum efeito, né? A pressão de todo mundo. Mas o pessoal tem preguiça de ir pra rua. Ninguém quer sair do seu conforto, do seu apartamento, da sua casa, vai ir pra rua, entendeu? Ninguém quer, são uma minoria que sai. Mas e os pobres, gente? R$7 no litro de gasolina, para quem ganha um salário mínimo, não dá. Vai fazer o quê, cara? O rico tá sorrindo à toa. Ou R$7 só. Se fosse 15 para mim já tava barato. Mas o cara tem dinheiro. Olha o povo aí que vive de doação, muito em São Paulo, parece que tem, só em São Paulo, né? Parece que tem quase 2 milhões de desempregados, né? Como é que esse povo sobrevive, hein, gente? Né? É difícil, né, cara? Você sobreviver sem trabalho, sem dinheiro. Eu costumo falar que esse é o verdadeiro milagre. Eu falo, o santo existe, o santo é quem consegue sobreviver sem dinheiro, sem trabalho. Esse é o santo, esse faz milagre todo dia, né? Todo mês, todo dia. Ele tem que comer, ele tem que correr, né? Então, ele consegue um prato de comida para manter o seu corpo de pé, né? É triste, né, cara? Saber que a gente já viveu uma situação tão boa e que hoje nós estamos numa situação dessa tão difícil, né? No Brasil inteiro são 14 milhões de desempregados, cara, é muita gente. É um país do tamanho de Israel. Israel parece que tem menos de 14 milhões, né? Parece que é 10 ou é 11, né? Milhão de pessoas. Você vê um país inteiro, né? Desempregado, é muita coisa. Mas a gente vai levando assim, amigo, a gente, por exemplo, eu sou pintor profissional da construção civil, né? Eu já tomei tanto tombo aqui que eu nem procuro serviço mais. Quando acha, as pessoas pagam pela metade, outras nem pagam. Por exemplo, agora estou esperando o patrão, mandei um áudio para ele agora. Falei, patrão, manda um dinheirinho para mim, patrão, que eu estou sem dinheiro, estou sem nada aí, tá, me deve um dinheiro, o serviço que eu fiz para ele. Ele falou, de tarde a gente conversa. Vamos ver, né, o que vai dar, né, cara? Eles também têm que olhar mais pelas pessoas morrendo de fome por aí, né? Muita gente desempregada. Tem que tomar mais providência. Exato. Eu tenho que ir, senão chega atrasado no serviço, Minha tá? querida, qual o seu nome, por favor? É Cleonice. Tá bom, obrigadão, viu? Tchau, tchau.
Justiça! Justiça! A gente não aguenta mais. Eu estou com muito ódio, estou com muita raiva. Isso deve parar. Brasil, nós estamos aqui para contribuir também. A gente não está ocupando espaço de ninguém. Para de nos matar. Por favor, justiça por vocês. Justiça! Viva Roma, viva África! Viva África! Antes da gente vir aqui no Brasil, a nossa família já falava, você quer ir no Brasil? O Brasil é um país que mata gente, cheio de bandido, cheio de quê. Nós falamos, não, o Brasil é um país legal. Quando a gente chega aqui, aí também a família está ouvindo, porque aí mataram um da família, não sei o quê. O que aí estão dizendo? A gente avisou, porque aí são bandidos, isso é sujar a imagem do Brasil, mas na final, os brasileiros não são bandidos, não. Mas esse tipo de comportamento está deixando o país muito ruim por fora. E você é deparado com essa notícia que alguém do teu continente africano, irmão, foi morto por ter ido cobrado o seu dinheiro, o seu suor. Ele trabalhou só por ir cobrar, foi brutalmente assassinado e morto. Cadê o amor próximo? A gente sair no nosso país para vir se refugiar aqui, para melhorar pelo menos de vida, para ver se a gente consegue ajudar aqueles que estão sofrendo lá atrás. Mas dizem que o Brasil é país de todos. Isso aí parece que só ficou, não parece, mas realmente só ficou na palavra, porque a realidade que a gente está vivendo é uma outra coisa. Pelo menos o povo possa entender que somos seres humanos também. A gente não está aqui para roubar ninguém. A gente está aqui trabalhando. Tem casos que vocês trabalham na mesma empresa, ou fazem o mesmo trabalho e outros recebem mais que os outros. O mesmo trabalho. Eles julgam pela cor, julgam pela origem. Eles acham que podem fazer o que eles querem, porque o que a gente vai fazer? Eles se tiram do seu trabalho e tiram 40. Cadê o menino? Deram 40 reais. Cadê o Mozalice? Tiraram ele do trabalho, dinheiro dele. Ô, Mozalice, ele foi despedido. Ele saiu do trabalho. Quando foi receber, que ele deveria receber, deram 40 reais para ele. Quem é um trabalhador que você tira, você dá 40 reais? Todas as coisas começaram pequenos, mas quando a consciência de todo mundo vai no mesmo caminho, as coisas acabam mudando. Talvez não muda amanhã, não muda depois da manhã, talvez daqui a 5 anos, 6, 10 anos, as coisas mudam. Infelizmente é algo que condensa uma dificuldade imensa, né? A condição xenofóbica, a condição racista, a condição de abuso para as condições de trabalho. Então não tem outro lugar para a gente estar que não seja aqui na rua. Mas eu acho que também temos outros canais, as redes sociais, que estão controlando mais. O impacto maior é ver as pessoas na rua. Se não fosse toda a mobilização da família e do movimento negro e dos outros movimentos de esquerda, não teria acontecido nada. E esperamos que com esse pense-se mais antes de fazer outros atos de agressão. Revolta, raiva, tristeza, angústia. Essas paradas elas vão se repetindo cada vez mais. Então você se organizar, procurar uma linha política que esteja interessada não só de usar o seu ódio, mas realmente na ideia de construir um ser humano melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, é realmente esse o caminho. A ideia de se entender como classe é justamente você direcionar o ódio ao cara que colocou o ódio em você. É realmente aquilo de você bater na porta do bode e falar, ó, esse ódio aqui não é meu, é seu, toma, toma. A gente constrói esse jornal que é um jornal independente, que
E justamente é um jornal como uma ferramenta, assim, né? Para informar e para tentar se organizar como povo, né? A gente está colando em vários lugares, todos os cantos da escola, nas quebradas, nas periferias e tal, desenvolvendo esse trabalho. A ideia é de não só mostrar uma notícia trágica, mas é mostrar também a forma de combater essa notícia trágica. Então, é simplesmente isso. O jornal é a nossa linha principal. É o nosso caminho principal de organização, de prática, de chegar na população. É o trabalho militante. É o trabalho de falar, conversar. Mas é até um negócio que vocês falaram, e eu acho que é importante salientar aqui para quem está escutando, para quem está vendo, que eu acho que o trabalho da militância não é tanto um trabalho de falar, mas é o contrário, é um trabalho de escutar. Ela precisa escutar esses anseios para criar um espaço de confiança, né? Porque é nesse espaço de confiança que a pessoa, se sentindo ouvida, ela vai poder falar das coisas que ela aflige. E aí essa aflição vai sendo norteada por um processo de compreensão dessas condições materiais. Mas é nosso papel tentar fazer com que essa pessoa cada vez mais se sinta próxima da gente. Por isso que a gente tem que ter esse espaço de acolhimento, sabe? Ter esse espaço que a pessoa se sinta acolhida nos seus anseios, nas suas questões, nas suas dúvidas. E não que a gente seja palestrinha. Porque ninguém é acolhido numa palestra, né? Na palestra uma pessoa fala, o resto escuta passivamente. Por que o Padre Júlio é muito foda? Não é só porque ele trabalha com as pessoas em situação de rua, mas porque ele dá um espaço de dignidade que aquelas pessoas nunca tiveram. Porque ele faz esse trabalho de vê-las como sujeitos. Vocês sabem, eu produzi um documentário, quando o canal era desse tamaninho. Produzi um documentário sobre o Padre Júlio Lancelotti. A igreja é esse fenômeno, é santa e pecadora. Agora, o nosso critério tem que ser Jesus de Nazaré. E eu pergunto para o povo aqui na igreja, Jesus está do lado dos fortes ou dos fracos? O povo fala, dos fracos. Jesus está do lado dos poderosos ou dos pequeninos? O povo fala, dos pequeninos. Todo mundo sabe de que lado que Jesus está. Padre Júlio foi a única pessoa na vida que me fez eu questionar meu ateísmo. Brasil, acima de tudo! A recomendação é do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que não tenha espada. Vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. O que o senhor fala. Não sei muito bem como chegar lá, mas eu sei que eu tô indo. Consigo ver que eu tô indo. Mas falta ainda o pique de correr e esse pique ele falta muito, sei lá, na falta de energia às vezes que a gente gasta em outras coisas. Tipo o quê? Tipo o trabalho, mano. Trabalhar pra, tipo, pagar a conta, tá ligado? Sei lá, eu acho que muitas vezes a energia que a gente tem, que seria gasta em criatividade, pra gente gerar alguma coisa que a gente realmente goste, realmente acredite, ela tá gasta em toda a linha de produção de conteúdos que pô, no final das contas são só pra rolar uma timeline, tá ligado? Eu penso que a importância tem a ver com essa ideia de politizar o sofrimento que a gente tem vivido, né? E de certa forma ter naturalizado, tem achado que é assim mesmo e que a gente meio que descola essa experiência, esse modo de ser, de viver da realidade concreta que a gente vive, né? Então, quando eu me propus a falar mais sobre saúde mental, foi muito nesse sentido, né? De entender por que a gente está tão cansado, por que a gente está tão deprimido, por que a gente está tão isolado. Tem um trabalho de merda. O capitalismo, de certa forma, e o neoliberalismo especificamente, deu uma outra cara para essa relação. Então a questão é assim, é o diagnóstico, porque o diagnóstico privatiza o sofrimento, e aí ele coloca isso dentro dos limites da pessoa, e aí você, quando coloca nessa categoria, você despolitiza o sofrimento, porque não é mais uma questão geral, não diz mais respeito a uma questão social e política, mas respeito a mim,
além disso, como o neoliberalismo tem essa lógica empresarial, né, do sujeito de empresa, é uma lógica de aprimoramento tão constante que antes de eu sofrer eu já estou me aprimorando, eu já estou de certa forma trabalhando em uma lógica de performance, de que eu tenho que dar sempre conta das coisas. Por que a gente está tão ansioso, né? Porque a gente está sempre prevendo os problemas que podem acontecer e está sempre um passo à frente. Possui rebanho com milhões de cabeças de gados e é um dos maiores exportadores de carne, soja, café, açúcar, arroz, minérios, petróleo, etc. No entanto, essas riquezas não pertencem aos trabalhadores, mas aos banqueiros, multinacionais, à grande burguesia. Do ponto de vista do nosso jornal, a gente não tem por objetivo fazer uma matéria que seja vazia de conclusão. A conclusão da matéria de que tem gente comendo lixo não pode ser que é isso. Aumentou o número de pessoas comendo lixo. Portanto, todo o nosso jornalismo sempre tem por objetivo uma política, uma disputa de poder. Eu acho que o papel também da gente enquanto comunicador deve ser lutadores sociais. Então a gente também distribui o panfleto, a gente também chama as pessoas para lutar. E isso mexe com todas as estruturas da sociedade. A arte, a fotografia, o documentário, o cinema. A gente não pode achar que vai tudo ser resolvido fácil, né? Parece um passo de mágica. Então nós vamos ter uma eleição, vai eleger alguém que há 10 anos atrás, numa situação totalmente diferente, num planeta totalmente diferente, economicamente totalmente diferente, fez o mínimo, que foi garantir que as pessoas tivessem o que comer, não fez nada mais que isso. Ele vai voltar 10 anos depois e vai resolver os problemas. Então, em janeiro, nós vamos estar todo mundo comendo bem, todo mundo morando bem, né? Então, assim, essa ilusão vai acabar em pouco tempo. Assim como as pessoas que votaram, né, no Bolsonaro, acabou a ilusão delas em pouco tempo, as pessoas que estão aí achando que o Lula vai resolver tudo, a ilusão delas vai acabar em pouco tempo, né? E o que a gente tem que fazer? É para onde a gente vai direcionar essas pessoas quando a ilusão acabar? Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Foi. Aí. Nossa, velho. Não vai dar de qualquer jeito, porque vai pegar essa árvore aí. O MLB é um movimento que a gente constrói coletivamente. Então, tanto os movimentos, as outras lutas do movimento, de urbanização e associação de bairro, quanto as ocupações, a gente constrói coletivamente com a militância do MLB e as famílias do movimento, né? Então, mutirões como o que a gente está fazendo aqui hoje, envolvendo tanto aliados do movimento, pessoas, né, das universidades, técnicos que querem vir apoiar na construção mesmo da ocupação, na consolidação da ocupação, quanto o trabalho das famílias é fundamental. Então, a gente sempre divide nos mutirões as equipes, considerando, né, somente as habilidades ou as facilidades de cada um, para a gente conseguir coletivamente, com a força das nossas próprias mãos, assim, né, conseguir consolidar as ocupações e construir os bairros que foram construídos dessa maneira na história do nosso país. Fala o seu nome para mim, quantos anos você tem? Meu nome é Emily, eu tenho 8 anos, faço parte do Olga Benário. Ó, que mais?
É isso. Só que por causa do MLB. Se não fosse o MLB, eu não estaria aqui. Bem-vindos à ocupação Antônio Conselheiro. Nós estamos aqui com algumas dezenas de famílias, ocupamos esse espaço que é da prefeitura, é um espaço público, é uma ZEIS, inclusive, para quem não sabe, ZEIS é uma zona de interesse social, é um espaço que deve ser usado pela prefeitura para construção de moradia popular, hospital ou escola. Como a gente sabe, há mais de 30 anos que esse terreno está vazio, nunca houve nenhum projeto nesse sentido para esse espaço, por isso nós viemos aqui ocupar, construir a nossa casa. Nesse período de pandemia a gente não tem como pagar aluguel e comer ao mesmo tempo. Infelizmente esse é um problema social, deveria ser resolvido por quem está no poder. Só que como a gente vê, eles não têm políticas que possam atender essa demanda da população. E aí por isso a gente viu, o MLB viu a necessidade de organizar essas famílias e dar uma alternativa. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ser engolidos pelo sistema. E aí eu tive que escolher, ou eu pagava aluguel, ou eu comia, ou eu pagava água e luz. Eu optei por passar fome, ficar no escuro sem água, mas ter pelo menos aonde morar. Então essa questão começou a fazer muito sentido para mim. E quando eu conheci o movimento, eu não sabia que eles eram do movimento de moradia, não sabia quais eram as lutas, mas eu precisava muito de alimento naquele momento. E eu comecei a participar e andar, e aí eu soube que eles estavam se organizando para ocupar uma escola abandonada no centro de Mauá. Porque igual a mim, existiam várias famílias no bairro onde eu morava que estavam na mesma situação. Não conseguia pagar aluguel e comer ao mesmo tempo. E aí mesmo eu tendo a minha forma política, né, de pensar, de achar que a propriedade privada ninguém tem que ocupar, eu pensei, eu vou lá, vou ficar uns 2 meses, 3 meses, depois eu pego as minhas coisas e volto para o meu mundo, defender a política econômica que existe hoje, capitalista. Mas quando eu fui para a ocupação, uma das coisas que eu observei é que a luta do movimento, né, do MLB, é para além da casa. Porque você pode ter a casa, mas tem outras coisas que você precisa. Por exemplo, não adianta você ter casa e não ter comida. Não adianta ter comida e casa e não ter escola. Não adianta ter comida, casa, escola e não ter ônibus para ir trabalhar e não conseguir fazer o que você tem que fazer, viver exclusivamente escravo de um sistema que não favorecia de uma certa forma, de uma forma geral. Ó, pra você, aqui ó. Companheiro. Oi. Só pra você que acabou aqui, certo? Você vê aqui, ó, mais ou menos a medição, certo? Ali tá tranquilo, né? Mais ou menos aqui. Esse carro vai mais pra cá, entendeu? Assim, sei lá, uma opinião, né? Qual que eu preciso abrir, João? Vê com o Matheus tá vindo, aí ele tá ajudando o Sheila nessa tarefa aí. Tá. Aí, aquele forradinho, ó, pode entrar, se quiser entrar, pode entrar. Entra aqui. De dia não aguenta o calor, que é muito quente, né? Aí eu durmo aqui, meu amigo dorme com a cabeça pra cá, eu com a cabeça pra cá, outro dorme aqui, e aqui nós escondemos a chuva. Pode ver que faz bolsa d'água. Faz bolsa d'água. É por isso que nós estamos organizando os barraquinhos melhor, pra ficar melhor, né? Agora vamos construir o novo dela ali, com fé em Deus, e vamos que vamos. Beleza? Vamos. Beleza, valeu. Ei, acabou mais. Vai de barro, vai de barro. Ei, quebrou. Cadê minha pá? Agora tem que tirar esse daqui, senão eles vão fazer outro. Tem que limpar tudo daí. Senão eles constroem outro de novo. A noite é o que faz à noite? Faz uma fogueirinha aqui à noite, bem pequenininha. Aí mata eles. Onde? Aí a limpeza que a gente faz no terreno desse aqui, tá vendo? Ó? Um cupim desse aqui, você pega uma casa de madeira aí, ó, estraga tudo a casa. Eu penso que uma casa tá caindo e a pessoa não sabe de onde que veio o cupim. É dos terrenos abandonados que acontece, ó. Não. Vou levar esse. Se aparecer uma formiga, eu vou dar uma fogueira. Você pode gravar você cozinhando? Pra mostrar? Xereca, ó.
tá? Nossa. Isso é o macarrão, hein? Aqui ninguém passa fome, né? Ninguém passa fome. Né? Território livre de fome. Arroz, feijão, macarrão, mandioca, vou fazer a farofinha de cuscuz com carne frita, Paulo. A farofinha de carne de porco. É bom, né? Dá aquela enchida. Botar tudo na mesa já. Pra almoçar. Deixa eu botar mais. Lá tem um pano de prato. Pano de prato que traz some tudo. No dia seguinte da ocupação, a gente estava fazendo uma assembleia aqui e aí começou uma chuva enorme, horrível, torrencial, sei lá como é que fala. E aí começou tudo a alagar. E aí a gente não tinha tido tempo para preparar a estrutura da ocupação, ver como que ia fazer, porque foi um dia depois. E aí a gente teve que ir na chuva, assim, todo mundo começou a pegar as enxadas, pegar tudo que tinha de ferro, de material possível, acabar aqui para a água conseguir escorrer e desalagar aqui em cima. Aí uma coisa que fica muito na minha cabeça é que as crianças ficavam gritando palavras de ordem, de MLB, essa luta é pra valer. Isso dava um gás muito grande do que a gente estava fazendo, né? Tomando chuva, a gente tomou água de chuva, enfim, muito relâmpago. Eu lembro que a GCM já tentou entrar por aqui, porque nos primeiros dias de ocupação a gente... Enfim, a gente fica... A GCM inclusive tá aqui até hoje, aqui do lado, né? Mas a GCM ameaçava a todo momento entrar na ocupação para despejar. Inclusive, logo que a gente fez essa ocupação, a ocupação da Mulher Negra, Lenira Preta 2, que é lá no Jardim Primavera, foi demolida, foi desocupada pela prefeitura, tipo, como uma forma de, olha assim, é uma retaliação mesmo, né? Até hoje, faz 7 meses de ocupação, 7 meses que a gente tá aqui, 7 meses que a gente tem ganhado na justiça, tem mostrado que o nosso povo precisa construir moradia, e há 7 meses a GCM tá aqui, só Deus sabe por quê. Mas poderia, eu na minha opinião, acho que poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas e tudo mais. Enfim, mas a GCM às vezes ela vinha aqui, ó, elas ficavam testando para ver se dava para pular por ali, ó, que tem uma cerquinha de madeira bizarra. Aí quando elas pisavam aqui a gente já gritava: "Ei, a GCM vai entrar!" A chuva que sai, a luta consegue, a chuva que sai, a luta consegue, a chuva que sai. O nosso país está sendo assolado nos últimos meses por grandes tempestades que deixam milhares, milhões de famílias desabrigadas. O nosso déficit habitacional já chega a quase 8 milhões de famílias. Hoje você vê um fenômeno que não se assistia há um tempo atrás, que são famílias inteiras em situação de rua, mães com seus filhos tendo que ir às ruas. E, nas últimas semanas, as chuvas de São Paulo deixaram ainda mais desabrigados. O povo que sofre com aluguel, sofre com aqueles tiros das coisas que tá caro. Como pode um pai de família ganhar um salário para pagar aluguel, tenha 2, 3 filhos, pagar luz e água? Vai sobrar o que para o pai de família comer? Não vai sobrar nada. Então o MLB é um movimento organizado em todo o Brasil. Nós temos o MLB, temos várias ocupações aí, já concretizadas, com casas construídas, com os companheiros que já saíram do aluguel, já está comendo um pouco melhor, sustentando melhor as crianças. E eu vim de Caçapava para cá para ajudar meus companheiros aqui a legalizar isso aqui, né? Fazer os barracos. Já estamos medindo os terrenos aí para ser construídas as casas. Eu fico muito feliz em ver o crescimento desse MLB. Nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para vencer. Nunca vamos abaixar nossa espada, né? Enquanto tiver um pessoal aqui pagando aluguel ou sem teto, nós vamos ocupar terra vazia, ocupar prédios. Tem vários prédios vazios aí que eles não fazem nada. Fica lá criando rato, criando bichos. Mas se a gente for ocupar, eles querem tirar a gente a base de paulada, a base de porretada, né? Cadê que eles combatem o tráfico, eles combatem a prostituição? Isso eles não sabem fazer, né? Mas o povo trabalhador, ele sabe oprimir, né? Ele sabe oprimir, ele sabe atacar, bater. Igual hoje mesmo já falaram aí que não pode jogar mato aqui no mato. Mato é um produto orgânico.
O que não pode ser jogado aí é lixo, igual vaso sanitário, resto de entulho, carro roubado, moto roubada, isso não pode, né? Mas coisas orgânicas pode jogar sim. É uma coisa que a gente fica assim, a vivência da vida, a gente fica pensando assim, como é que pode uma coisa dessa? Os homens estudam para quê? Para que eles estudam? Eles estudam, mas estudo deles é tudo para mentira. Então, eles não sabem governar para o pobre, governam mesmo só para o rico, e o rico está lá em cima. Mas se é um pobre, ele não está nem aí. A gente não quer trocar carne de despeito não, a gente quer comida no nosso prato, a gente quer emprego, a gente quer ter poder, a gente quer que mulheres como a Tânia possam indicar o caminho que vai seguir a cidade de Mauá. Eu duvido que se a Tânia tivesse na cabeça da prefeitura de Mauá, ia ter criança sem merenda na escola, ia ter mãe sem casa. O que a gente tem no nosso país é a luta pela terra. O que não foram os quilombos, senão luta pela terra. O que não são as favelas hoje, senão a continuidade dessa luta pela terra. A maior parte das nossas cidades, companheiros, são ocupações. A gente fica aqui se desculpando às vezes, né? Ah, eu tô aqui porque eu não tenho como pagar aluguel. Se você pegar o Romanão e andar, é só favela, é só autoconstrução. Que o nosso povo cansado, não conseguia mais viver pagando aluguel porque não dá pra viver pagando aluguel, não dá, é impossível. Então as famílias vão e ocupam. Muitas vezes elas fazem isso de maneira desorganizada e muitas de maneira organizada. Mas a nossa história, essa história aqui, da ocupação Manuel Aleixo, a história da ocupação Antônio Conselheiro e de milhares de outras, é a continuidade da história do nosso país. Que nós teremos o fim da pandemia. Do 6º aumento do diesel e o 5º da gasolina. O botijão de gás subiu 37%. Hoje você tem gente trabalhando de forma absolutamente desumana. 6 dias por semana, sem folga, sem proteção nenhuma, sem perspectiva de se aposentar. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise institucional, uma crise ética, uma crise de esperança. As pessoas estão desalentadas, estão tristes. A gente sofre a vida inteira e nunca pode comprar uma casinha para morar. A doença do Brasil, quer dizer, do povo brasileiro, é muito comodista, eu acho. Ele aceita tudo muito fácil. Brasileiro ser brasileiro? O brasileiro já deixou de ser brasileiro há muito tempo, cara. Se o povo soubesse a força que tem, o país não estaria tipo, nessa merda que tá, entendeu? Se a gente tivesse mais educação política, para poder instruir as pessoas, para poder tornar isso um pouco melhor para todo mundo, entendeu? Então é mais uma questão da gente poder organizar de uma maneira mais favorável. O Hidalgo lá do Metamorfose, queria trocar ideia com ele também. Pra gente pegar, mano, tem um pouco de tudo, sabe? Tipo, tem galera de mídia, independente, tem galera de organização, revolucionária. Exatamente, mano, exatamente. E eu entendi que essas entrevistas elas levam um tempo, assim, de contato, marcar, isso aqui. Mas só digo, mano, se a gente conseguir pegar uma leva e fazer várias, em abril agora eu vou ver agora com o WhatsApp do cara, eu vou ver se eu descolo a entrevista lá mais que eu queria fazer lá. É um trabalho que não é você chegando e falando esse bando de pobre fica votando na direita, olha aí, esse bando de imbecil merece o Bolsonaro, por exemplo. Não é assim que você vai resolver. Desculpa, se você tá com essa ideia na sua cabeça, você tá errado. O dever da esquerda radical, e devia ser de toda a esquerda, na verdade, conseguir, de alguma forma, tá sempre se comunicando com essas pessoas. Você tem que entender. É muito difícil você chegar pra uma pessoa e falar que a vida dela tá errada. A vida inteira dela, ela foi enganada e ela tá se alimentando de uma propaganda. Qual que é a função ideológica e material do capitalismo? É destruir os espaços coletivos. Sindicatos, parques, centros de convivência, torcida organizada, sabe? Uma coisa que era muito comum nos anos 80, a gente vê os VTs dos jogos de campeonato brasileiro, os estádios cheiaços, completamente lotados, e era a diversão da classe trabalhadora. Tirar esses lugares para que as pessoas não se falem, para que elas não convivam umas com as outras, porque convivência significa você aprender o outro, né? Você estar com o outro. Se eu não tô com o outro, eu tô só comigo, então só a minha visão de realidade vai ser a que vai ser
propagada. Se só a minha visão de realidade vai ser propagada, é aquela coisa. A tua visão de realidade vem de você? Você nasceu, né? Pá, com a realidade na sua cabeça. Não. A galera que gosta de falar muito de amor, não, eu tenho muito ódio mesmo. E é um ódio de classe dentro de mim, assim, desde que eu me lembro por gente, assim. E eu acho que o que me levou a ter esse ódio foi praticamente ter crescido e estudado a minha vida inteira em escolas públicas e vendo tudo aquilo que a gente passava, toda aquela desgraça que a gente passou. Ali me deu uma radicalizada. Isso eu era uma criança, sabe? Tipo, eu devia ter o quê? Uns 14 anos? 13, 14 anos. E muita gente acabou me conhecendo durante a pandemia também por conta do Twitter, né? Essas redes sociais malditas que amaldiçoam nossas vidas. E aí eles criaram uma forma de barrar o acesso, criando o excesso. A internet é um excesso. Muita coisa. A internet é um excesso, tudo é projeto. Sou Visconde de Itu, Jaú e região, Barão de Amparo e Baronete do Sul de Aquidauana. A Soberana começou como um coletivo de streamers, né? Certo. E só que, porra, o bagulho tá extrapolando isso. De princípios básicos do comunismo. O capitalismo é um sistema produtivo. Então, se você tá incomodado como a infância tá hoje em dia, você precisa entender que o que precisa mudar é a sociedade. O salário é o menor possível para que a mais-valia seja a maior possível. Não é que os caras não conseguem entender. É que no Star Wars os caras estão do lado do Império. Ficou bastante evidente depois da eleição de 2018 que a direita domina a internet completamente e usou a internet para efeitos muito positivos para a eleição do Bolsonaro. Quando a gente está pensando hoje como é dominada a internet também, não é à toa que a gente vê papo de coach, não é à toa que a gente vê essa mentalidade de hiperprodutiva, que todo momento do seu dia tem que ser produtivo, porque quanto mais você está pensando que todo dia, todo minuto você tem que trabalhar, menos espaço você tem para pensar política. Quando a gente chegou a essa conclusão de vamos se organizar politicamente, pensar a política junto, pensar método organizativo, foi um momento de virada de chave pra gente falar, mano, nós não somos só um coletivo no sentido de um grupo de pessoas, nós somos um coletivo político, organizado, com linha política. Trazer a Revolução Brasileira em pauta, para além do eleitoral, para além de cargo político, de pensar a revolução ativamente, isso é uma coisa que a esquerda brasileira voltou a fazer muito recentemente. Que era fazer o básico, o arroz com feijão, que é o trabalho de base, na moralzinha. O Partido do Povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. A gente não acha que nós, na Soberana, sendo coletivo de internet, vamos fazer a revolução. O que a gente acha é que o Brasil precisa reconstruir o trabalho de massas. Precisa reconstruir um movimento popular de massas. A gente viu o poder que o movimento de massas no Brasil tem com o PT mesmo, que o PT começou como um partido apoiado nas massas, a ponto de que quase, na primeira eleição para presidente da República, depois da ditadura, o Lula quase foi eleito. Depois o PT abandona o movimento de massas, paulatinamente vai substituindo militantes por eleitores e tal, e isso teve efeitos deletérios, assim. Então, o que a gente faz é tentar contribuir para a construção do que a gente acredita que é a pedra angular da revolução, que é um novo movimento de massas no Brasil. E você? O que você tá fazendo agora? Tá deixando a vida te levar? Ou você tá levando a vida? Cidade Popular pelo Socialismo, UP, é um partido que nasceu da juventude, das periferias, que para transformar a nossa realidade nesse país é preciso muito mais do que a gente chegar aqui e apertar um botão na urna. E a gente sabe disso. E objetivamente, nós fundamos um partido popular sem um centavo de empresário, de banqueiro do agronegócio. Temos um homem negro candidato à presidência da República, coisa que não acontece há 92 anos, o que diz muito sobre o nosso país, né? Um país extremamente racista, desigual. E esse homem, candidato a presidente, não participa dos debates. Meu nome é Leonardo Péricles, esse aqui é a Riva Reis. Eu sou pré-candidato à presidência da República. Estou rodando o Brasil inteiro para apresentar uma candidatura popular mesmo, de esquerda nesse Brasil. Tá? E aí mostrar que não tem só Lula e Bolsonaro. Nessa grande mídia aí só vai ver os dois. Mas nós somos um partido de pobre, claro, eles não vão dar muito espaço para nós. Mas o mais importante pra gente é isso aqui, ó. É visitar as pessoas, conversar, olhar no olho. O senhor depois com calma dá uma lida, tá bom? Pra conhecer melhor nossas propostas, tá? O jeito que a UP participa do processo eleitoral é divulgando que a saída passa por votar
mas votar é um pedacinho assim da democracia popular que a gente defende. Então o principal, além do voto, é a ação. O povo não pode só ficar votando de 2 em 2 anos e achar que está resolvido, não. Vota e o resto é agir. Votar para eleger o primeiro presidente negro da história do Brasil. E isso não é qualquer coisa. Nós somos a maioria da população, mas só estamos condenados a viver mal, a estar desempregado, a sofrer com a fome, a miséria e o desemprego. E eu te chamo a gente votar. É um voto de luta e de protesto. Te chamo a votar 80 nessas eleições. Porque a Unidade Popular é um partido que decidiu construir a partir da luta do nosso povo, dentro das periferias, dentro das favelas, com o povo trabalhador, com as mulheres, um partido que tivesse a nossa cara. Leonardo Péricles é a cara da UP, porque Leonardo Péricles é a cara do povo brasileiro. Um povo que a maioria é negro, povo de maioria de homens e mulheres trabalhadores e que precisam, podem e vão ser poder nesse país. A gente que está aqui nessa caminhada hoje conversando com os vizinhos e chamando o povo para lutar com a gente. Quem disse que nós não podemos governar o estado de São Paulo? Quem disse que não é o povo que pode tomar as decisões? Com todo respeito mesmo, não voto no PT, não voto mas a gente não é PT não, moço. Nós já tá cansado de voltar pra esses caras. Só faz política pra eles, então... Deixa todo mundo aí, ó, perto de ninguém passando fome, ele vai fazer plano aí, tá aí, ó. E a gente não acredita que eu vou governar pro povo. É o povo que tem que governar pro povo. Quem mais, além de nós, sabe o que a gente precisa? O país é produzido por nós. Quem foi que subiu essa casa? Foi vocês. Foi alguém que deu alguma coisa? Não. Olha aí, aqui a gente tem que ralar, de segunda a sexta pra gente poder ter alguma coisa no sábado. Pode falar um monte de coisa, mas eu tô te chamando a conhecer a nossa história, tá? Porque a gente, assim, já tem trajetória de muito tempo e fazendo esse tipo de trabalho. E você aqui no salão, como é que foi, né? Eu caída bastante. Bicho pegou. Pegou? Até você o tem apoio do governo? Nada, nem da comunidade, pelo menos. Sou sincera. O governo que tinha que ter dado condição, né? Eu não tô podendo comer nem frango, eu tô comendo o pé de frango agora. Eu vou lá e pago até R$10 no quilo, pé de frango. Você veio, pé de frango, que era um negócio tão baratinho, até isso. Até R$10 agora. Nós temos quase 700 mil pessoas que foram assassinadas de Covid. Isso não é morte natural, não. Porque pelo menos metade deles poderiam ter sido salvos se Bolsonaro, esse corrupto, não tivesse nos impedido de comprar vacina porque ele queria ganhar $1 para cada vacina comprada. Recentemente o Senado ficou meio famoso para a CPI da Covid, ganhou uma puta visibilidade. No final das contas, não deu lá em grandes coisas, assim. Se você tivesse lá, o que você faria diferente? Provavelmente eu seria presa, eu acho, né? Porque você não... Assim, a situação do nosso país, ela é tão grave, né? E você vê um crime ser cometido e achar que tudo bem, assim, nós precisamos convocar o povo a ir para a rua para defender aquilo que lhe interessa. Não podemos fazer uma CPI, chegar à conclusão, porque a CPI chegou a essa conclusão. São vários elementos que mostram todos os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. Todos não, né? Porque são muitos, mas uma série de crimes importantes cometidos pelo governo Bolsonaro. E como não se encaminha nada, né? Por isso que a gente discute muito a falta de participação popular no Estado brasileiro. Tem que estar presente, tem que, inclusive, o nosso projeto é ser convocado o povo a tomar as decisões sobre o orçamento, né? Sobre os rumos do Brasil, sobre as políticas que vão ser implementadas, né? Inclusive tem mecanismos na própria Constituição do Brasil que permitem isso, plebiscitos, referendo, inclusive para revogar a medida que o Congresso Nacional aprovou. Então, é isso, a gente utiliza o processo eleitoral para difundir ainda mais o nosso programa de transformações populares para que a gente possa mudar esse Brasil. Vão chamar a gente de sonhador. Vocês estão falando isso aí, mas isso é muito bonito, né? Mas isso é um sonho. Olha, lembrar o seguinte, que uma das características dos revolucionários, e veio falando das revolucionárias, é sonhar. Só tem que a gente sonha de olho aberto, traçando o nosso objetivo e lutando pela sua realização de próprio objetivo.
Vizinho aqui limpou um pasto, há uns 2 anos atrás, veio um IBAMA, uns petistas e tal, e meteram uma multa no cara porque ele tá suprimindo Mata Atlântica e tal, pô. Não dá para conviver com esse negócio, então. Há uns anos atrás andou um negócio de MST aqui, era um estresse aqui, todo mundo tinha que dormir armado na fazenda, que não sei o que e tal. E agora tem esse negócio de índio aí, que querem demarcar a terra que era do índio. Mas o problema é que o Brasil inteiro era do índio, né? Então é só a questão de tempo de levarem a fazenda e tal. Em outras palavras, eu estou contando aqui um exemplo meio engraçado, mas as pautas que levaram o Bolsonaro a ser eleito, elas estão por aí. O vento na sociedade brasileira é um vento de centro-direita. Ainda tenho esperança de ver o mundo mudar. Crianças na rua só pensam em brincar. Acredito nos sonhos que pode tornar reais. Conceito é o estudo, mostre do que é capaz. Corre atrás, a chave do progresso tá dentro da sua mente. Dê o seu melhor ao fazer diferente. E nessa trajetória vai trombar muitos loucos pela frente. Acate o que é bom, seja um cara inteligente. Que é uma polarização. A esquerda está numa militância em ascensão, mas a direita também. Então vai ter, talvez tenha cada vez mais enfrentamentos aí claros, né? E aquele setor que seria aquela que o PSDB expressa. O que é o PSDB? É a direita liberal, né, que se diz democrática, né? Esse setor sumiu da eleição e parte dele se abrigou no PT, né? E assim, quem que vai dar pauta desse governo? A senhora acredita que o PT é uma boa alternativa aqui no Brasil? Eu acho que é uma alternativa, porque o PT ele é um partido grande, ele tem uma grande militância. Mas para mudar de presidência, para colocar Lula, não basta só ir lá na urna. Nós temos que nos manter organizados, sabe, em núcleos de base mesmo. Na periferia, nas escolas, no bairro, no sindicato, porque o povo é que vai dar a garantia desses direitos. Você acha que o governo está do lado do Homem-Aranha? Agora você me pegou. Acho que sim, tá sim. Tá do lado sim, tá sim. Por que você acha que tá do lado do Homem-Aranha? Ah, porque nosso personagem é do bem, né? É legal, né? Anima, né? É bacana, é legal. É legal, né? Você com esse trabalho aí de personagem e tal, as pessoas acham legal, as crianças e tudo mais. Só que é bastante gente, a gente acaba disputando com bastante gente. Mas, por outro lado, é legal, acho bacana sim. Tá aí levando um pouco da minha alegria aí, o que eu gosto de fazer, né? Quais são as dificuldades que tá trampando aqui? Ah, cara, é porque o ritmo aí já é meio corrido, né? A galera já tá acostumado a não parar e a gente fica meio perdidão aí, né? Mas aí, o que tá acontecendo, ó, ninguém vê nós, ninguém fala com nós. E quem fala é vocês, com todo respeito. Aqui é a voz da rua. Peguei um emprego que falou que é contrato. Mas só que eu não vou cobrar ninguém jamais, porque quem é Deus, porque eu tô na rua. Ninguém sabe quem tá na rua, é Deus, mas, entendeu? Então eu tenho um contrato, e aí o negócio é o seguinte, eu queria saber qual que foi essas pessoas que fizeram uma coisa maldade comigo. Polícia deu um tiro no meu dedo, eu não fiz porra nenhuma. Deu nas minhas costas, saiu aqui, deu na minha perna, eu não fiz porra nenhuma. Fui absolvido do BO. Será que por que eu não posso dar uma chance pro meu filho? Porque o governo não dá oportunidade. Eu, residente de passagem, eu devendo cadeia, aqui, eu com a cara pintada, o governo não dá ajuda pra nós. Aí vem com o Bolsonaro não falando de eleição. Não falando de ninguém, vem oferecer dinheiro, nós não precisamos de dinheiro. Terra tem, o povo não quer distribuir terra, né, com morador de rua, prefere um prato de sopa do que ganhar terra e moradia. A classe proletária é a mais explorada, né? Não tem casa, não tem comida, passa fome, é um morto de fome. A elite é que toma conta de tudo, vende o país. Até quando eu vou ficar assim? Será que com 13 anos meu filho vai me ver ou meu filho vai vir aqui saber que eu passei por aqui um dia?
Não é isso que nós queremos, nós só queremos uma oportunidade, mano. Um vento que bate dentro do seu rosto, um calafrio que vem no bico do nariz, irmão. Ou quando o seu chinelo quebra na calçada, e você não sabe, mano. Essa que é a nossa fita, entendeu? Mas o que o cenário atual diz sobre a terceira via? Não serão eleições normais, as de 2022. As de 18 já não foram marcadas pelo uso massivo de fake news, disseminação de notícias falsas. Nós temos neste contexto, por exemplo, as constantes ameaças do presidente Jair Bolsonaro quanto ao resultado das urnas. Estamos aí às vésperas do início de uma campanha que não será como a das últimas eleições, isso é fato. Você tem acompanhado as eleições desse ano? Um pouco. O que você tem achado? Eu achei que esse ano tem um pouco de dificuldade, né? Porque de um lado tem um ladrão, do outro lado tem um genocida. Muita promessa, né? Como toda vez, né? É muito candidato tomando café, comendo coxinha, pastel. Não gosto muito nem desse tema de política que dá nojo. Já saber como vai ser essa outline, porque não é uma charge de ficção, entendeu? Exatamente. Então, o personagem único foi tipo a Kami. Por exemplo, tem essa parada do. Tipo, a gente não mostrar quem é que grava. Tipo, sempre tem algumas cenas gravadas em metrô e não sei o que, essas coisas meio que se intercalam com o que a gente grava nas manifestações. Só que, tipo, ser o point of view. E a gente tava sentado aqui, tipo, debatendo o filme enquanto o filme tá sendo feito. Eu acho que essa é a brisa que eu acho legal, entendeu? Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Olha isso! Olha que coisa mais linda! O povo já não aguentava mais. Todo o poder manda no povo, porra. Isso é corrupção daquelas casas. Exatamente. Os presidentes não defendem a sociedade. Não. Mas não dá pra pensar outra coisa, que o Brasil é dos brasileiros. E nós estamos aqui, em tempo real. Olha lá o que fizeram com o guarda, ó. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Ó, nós estamos no palácio aqui, ó. Ó, graças a Deus, preto e limpo. A
A gente tem que manter um espírito de positividade e acreditar que a melhora vai vir de alguma forma, né? Exatamente, as pessoas têm que ter consciência, né? Pensar mais no próximo um pouco, né? Não adianta falar que o meu termo, a classe lá, a lá de cima tá bem, mas a de baixo, a outra classe tá mal, né? Então, em 2022, eu queria que os governantes trabalhassem mais pro povo. Shit.